contente, né? Porque é uma tarde especial. Todas as tardes de segunda-feira são especiais, porque em todas elas nós falamos de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho de luz e de amor, do livro dos Espíritos ditados pelos nossos irmãos queridos, e é sempre um grande aprendizado para todos nós, principalmente para quem fala, né? Que é quem mais precisa aprender, por isso que está aqui pertinho, que é para eu não deixar de escutar tudo que eu preciso escutar todas as segundas-feiras. E todos nós aqui ficamos sempre muito felizes, mas hoje é um dia comemorativo e que a gente deve mesmo comemorar, porque hoje a gente fala desse nosso irmão tão querido, na palavra de alguns, o último santo que encarnou na terra, nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Ontem, dia 2 de abril, teria completado 107 anos de vida. No dia 2 de abril de 1910, o Chico Xavier encarnou neste planeta para essa encarnação de bondade pela misericórdia de Deus e de Jesus. Mas só que eu não gostaria de começar a falar desta data 2 de abril, não. Eu queria mudar a data, falar de uma outra data, a data do dia 30 de junho de 2002. Essa data, se alguns vão se lembrar, foi o dia do pentacampeonato do Brasil no futebol, né? E o povo brasileiro estava feliz, como Chico disse que estaria no dia em que ele desencarnasse. E ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002. Francisco Cândido Xavier desencarna deste plano físico e renasce na vida espiritual que aguarda todos nós. Só que ele teve lá vamos dizer assim, uma recepção que todos nós almejamos um dia poder ter. E esse momento é que nós vamos relatar hoje. Humildemente, eu peço licença para relatar os fatos ocorridos no desencarne de Chico Xavier, no plano espiritual, paralelamente ao que acontecia aqui no plano físico. Nós sabemos que o velório de Chico Xavier aqui na Terra durou por 48 horas. Isso foi pedido do próprio Chico. Ele desejava que as pessoas, os amigos, as pessoas que ele conheciam, tivessem a oportunidade, querendo, de se despedir dele da forma adequada, sem atropelos, sem que ninguém fosse preterido, que todos tivessem a oportunidade. Não que Chico, de alguma forma, se exaltasse ou se achasse uma figura especial, de modo algum, porque ele jamais se posicionou dessa maneira. Mas é que ele sabia que ele era uma figura conhecida, uma figura pública, e que muitas pessoas ali iriam querer estar. Então ele fez esse pedido. E o velório dele aqui durou 48 horas. Mas, ao mesmo tempo, no plano espiritual, um evento de grandes proporções, muito maior do que já acontecia aqui na Terra, acontecia para recepcioná-lo. Quem relata os fatos que hoje eu tomo a liberdade de passar para vocês é o Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira foi amigo pessoal de Chico. Ele foi o diretor por muitas décadas do sanatório de Uberaba, Sanatório Espírita de Uberaba. Dr. Inácio Ferreira é uma figura muito querida dentro do Espiritismo, um homem dedicado à causa dos doentes psiquiátricos e que no plano espiritual continuou a desempenhar tarefa semelhante, cuidando de uma colônia, uma espécie de sanatório para auxiliar os espíritos desencarnados que precisassem desse reequilíbrio no seu perispírito para conseguir fazer a sua caminhada. Dr. Inácio, que já era desencarnado, então quando Chico desencarna, estava lá cuidando dos seus afazeres e recebe um outro amigo, um outro espírito muito conhecido dentro da doutrina. Ele diz: Inácio, o Chico desencarnou. E aí os dois vão, junto com outros tantos amigos, atraídos para o evento de recepção do espírito de Chico. E Dr. Inácio nos relata que não paravam de chegar caravanas e mais caravanas de espíritos, vindos de diversas colônias espirituais.
espirituais. Eram amigos, eram pessoas que queriam agradecer, irmãos que vinham declarando que Chico lhes tinha dado um consolo, uma ajuda material, evitado que se suicidasse, uma palavra amiga, um ensinamento. Quantos espíritos ali estavam? Todos com um sentimento de gratidão. Dr. Inácio disse que a aura de gratidão e de alegria que se formava no ambiente era tal que havia um halo de luz dourada num raio de 5 quilômetros. Nenhum espírito de sentimentos menos nobres ou má intenção conseguia se aproximar, dado a elevados sentimentos de gratidão e de bondade que imperavam naquele lugar. Aqui no plano físico, o corpo de Chico estava exposto e o público ia passando e visitando. No plano espiritual, o espírito de Chico, desencarnado, repousava suavemente ao lado do corpo físico. Igual uma criança, seu espírito estava no colo de um anjo em forma de mulher. Esse anjo em forma de mulher era Cidália. Cidália foi a segunda mãe de Chico Xavier. A sua mãe, Dona Maria João, não pôde estar presente porque ela já estava reencarnada nesse momento. Quando Chico desencarna, Dona Maria João já estava desencarnada. O pai, Sr. João Cândido, estava também no processo de reencarno, por isso os dois não se fizeram presente nos cortejos. Cidália amparava Chico no colo, qual fosse uma criança. No rosto dele, no seu semblante, uma felicidade, um sorriso juvenil, de puro contentamento e pura paz. Ao lado de Cidália, outros nobres espíritos que nós conhecemos, Sheila e Meimei, as enfermeiras devotadas e queridas que muitas vezes escreveram através da pena de Chico Xavier. Maria Dolores, outras tantas mulheres importantes, Alta de Souza, e junto delas um círculo enorme de mães desencarnadas, a quem Chico consolou com as suas famosas cartas às mães de Chico Xavier, todas em torno dele, como que fazendo um halo de proteção em torno do filho querido que retornava à pátria espiritual. O ambiente, relata Dr. Inácio, era de puro enlevo. Uma música se ouvia, vindo de exatamente de onde? Como um canto de crianças, um coro de anjos infantis. Pétalas luminosas caíam como se fossem pequenos flocos de luz sobre todos os presentes. As pessoas só sabiam pensar em gratidão e alegria, e a todos uma coisa chamava a atenção mais do que tudo: um facho de luz, de um azul maravilhoso e muito brilhante, descia das esferas elevadas por sobre o grupo espírita da prece, a casinha simples, onde era o centro que Chico trabalhou durante toda a sua vida e onde seu corpo era velado. Aquela luz, como um feixe, iluminava o grupo espírita da prece. Ninguém sabia de onde vinha aquela luz azul. Ninguém sabia porque ninguém podia alcançar com os olhos de onde vinha. Vinha de muito alto. Mas todos pressentiam que ali algo estava para acontecer. E no desenrolar das 48 horas, chega o momento do cortejo fúnebre levar o corpo de Chico para o cemitério. Quando começa o cortejo, o povo aqui na terra começa a cantar a canção Nossa Senhora. Nessa hora, na faixa azul de luz, cores começam a aparecer, várias cores. Materializam-se 5 espíritos: Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, Emmanuel, veneranda, a ministra veneranda que administra nosso lar, a colônia espiritual, que André Luiz relata no livro, e Celina, a emissária direta de Maria Santíssima. Esses espíritos se posicionam ao lado do corpo de Chico, e eis que surge uma bola enorme, luminosa como um sol, descendo por esse facho de luz azul. Essa bola luminosa
encanta a todos os presentes. E quando ela se aproxima de onde estava o espírito de Chico, no colo de Cidália, materializam-se 2 braços. E esses 2 braços, o espírito de Chico migra, como que naturalmente, flutuando do colo de Cidália para esses 2 braços. Então visualiza-se um peito que o aconchega e um rosto que o beija na testa. Esse rosto de uma beleza indescritível, olha a todos e sorri ternamente e desaparece, levando o próprio Chico junto de si. Todos, Dr. Inácio relata, choravam. Ele mesmo diz que nunca se lembrou, nem quando encarnado nem desencarnado, de ter chorado daquela maneira. Por muito tempo ninguém disse uma palavra, apenas sentiam. Ninguém sabia para onde o espírito de Chico tinha sido levado, mas ninguém tinha a menor dúvida de quem o tinha levado. Era o próprio Cristo que estivera ali. O próprio Jesus recebeu Chico no seu colo e o levou consigo para as altas esferas. O sentimento de todos era de gratidão, de alegria, de fé e de saudade. Dr. Inácio relata que entre os espíritos amigos de Chico, tantos ali presentes, desencarnados, o sentimento no coração era de saudade e de vazio, tanto quanto para os encarnados que ficamos aqui. Chico tinha ido, não se sabia para onde, mas tinha sido levado com Jesus, por Jesus. E aí se pergunta, quanto vale um homem de bem? Porque então, aquele maravilhoso evento começa a se dissipar, a espiritualidade celestial se retira, os espíritos vão voltando, as caravanas, indo cada uma para o seu local de origem, para a sua colônia de origem. A praça vai ficando vazia. Nessa hora, o Dr. Inácio relata que ainda alguns espíritos amigos de Chico, que estiveram no evento, ainda estavam por ali. E é também nessa hora que começam a se aproximar os espíritos curiosos, vários, muitos. Na face deles podia-se ver dor, maldade, loucura. Mas eles acorriam para entender o que tinha acontecido, atraídos pelo evento. Eles não tinham participado, mas sentiram, presenciaram, viram a luz, queriam saber. Muitos desesperados iam ao encontro dos amigos de Chico e pediam por misericórdia, pediam que queriam reencarnar, pediam que queriam oportunidade para viver aquilo que tinham visto, aquilo que os tinha tocado. Uma senhora chega para o Dr. Odilon e diz que ela estava presa há séculos sob tortura de verdugos horríveis. Ela havia sido uma senhora de escravos, cruel, autoritária, materialista. Ela sofria há muito tempo vítima das vinganças, das quais ela mesma se fez merecedora. Mas quando aconteceu todo aquele evento luminoso, diz ela, os seus carcereiros se distraíram e ela pôde escapar. Ela implorava perdão, implorava oportunidade. Foi auxiliada, foi encaminhada a casas assistenciais, a locais de socorro. Assim como ela, outros tantos puderam ter essa oportunidade. Mesmo desencarnado, Chico ainda salvava, resgatava, consolava e mostrava o caminho. No plano físico, muitas pessoas presentes no velório, sem saber, levaram consigo obsessores que também foram auxiliados. Muitos desistiram das suas investidas do mal, das suas vinganças. Muitos foram auxiliados e encaminhados. Mesmo desencarnado, um homem de bem ainda vive pelo bem que faz. Chico Xavier, neste evento, fez lembrar do que os evangelhos apócrifos contam do que foi a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Conta-se que a crucificação de Jesus foi uma trama engendrada pelos
pelos maus do plano físico e do plano espiritual. Jesus sabia disso. Mas Jesus não tinha vindo apenas falar aos encarnados, ele também tinha vindo falar aos desencarnados. Quando Jesus ressuscita, a luz que emerge traz das profundezas da terra milhares e milhares de espíritos que estavam há séculos presos no lodo, nas zonas inferiores profundas das trevas. Aos milhares de espíritos foram convertidos à luz naquele mesmo dia. Semelhante ao que aconteceu no episódio da ressurreição de Jesus, algo similar aconteceu então também nos eventos de recepção de Chico Xavier quando ele desencarnou. Esse homem que teve essa presença na terra tão iluminada, essa encarnação de amor, quem era? Quem era esse pequeno e franzino caipira do interior do Brasil, de uma cidadezinha pequenininha de Minas? Quem era esse homem que mal cursou a 4ª série do primário? Quem era esse homem que era tão pobre, que passou necessidade tantas vezes junto com a sua família? Quem era essa pessoa? Esse irmão, para nós, é Francisco Cândido Xavier, o homem que nós conhecemos nessa encarnação e que fatos diversos dessa encarnação nós podemos descrever. Nós sabemos, por exemplo, que ele ficou órfão aos 5 anos de idade, que o pai, sem recursos para poder sustentar todos os filhos, espalhou os irmãos entre parentes, conhecidos, amigos, que ele mesmo, Chico, foi parar na casa de uma madrinha. Essa uma pessoa na época bastante desequilibrada, né? Com a sua, assim dizer, achava que o menino que tinha manifestações mediúnicas desde os 4 anos de idade, que ele era tomado do demônio e o judiava, o castigava, o deixava passar fome. A criança, Chico Xavier, então ia chorar no quintal. E ele se encontrava com o espírito da mãe, Dona Maria João, que dizia para ele: tenha paciência, meu filho, não ligue para isso não. E ele chorava de fome. Então lhe vinha um cachorro todos os dias trazer um jatobá, uma fruta que quem conhece sabe que ela é bem calórica, não muito agradável de se comer, mas era muito nutritiva. De casca dura, o cachorro quebrava a casca com os dentes e deixava para o menino comer. Só ia embora quando o Chico começasse a comer. Até o seu desencarne, Chico dizia que não sabia dizer se o cachorro era mesmo do plano físico ou se era espírito, mas que o cachorro vinha todos os dias, vinha. Um dia a mãe dele lhe disse, perto dos 7 anos de idade, que ele ficasse tranquilo. Deus estava mandando um anjo para a vida deles. Esse anjo era a Dona Cidália, a segunda esposa do pai. A condição para se casar com o seu João Cândido, que é depois, foi que ele reunisse todos os filhos para que ela pudesse criá-los. E assim, dos 7 anos de idade até os 21, Chico teve a presença dessa mãe tão amada, essa segunda mãe tão querida. Com ela, ele podia dividir as coisas que lhe aconteciam. Ele via espíritos, ele lhes ditava textos que ele escrevia na aula. A professora ficava impressionada, ele dizia para a professora: mas não fui eu que escrevi não, foi o moço aqui que me falou, olha. E a professora dizia: que isso, menino? E Dona Cidália ouvia e ponderava. Ela não entendia, mas acreditava no menino. Queria que as crianças estudassem, combinou com o Chico: Chico, você, seus irmãos e eu vamos fazer uma horta. Vocês vão vender a verdura da horta, a gente compra material de escola, uniforme e vocês vão estudar. E assim Chico pôde concluir o 4º ano primário. Dessa forma ia o menino. Mas o pai entendia menos as coisas que aconteciam com o Chico. Achava que o menino era meio ruinzinho da cabeça, queria interná-lo no hospital. O padre da cidade, o padre Sebastião, muito amigo de Chico, sabia que o menino tinha um coração de ouro. Arrumou um jeito para o pai não interná-lo no hospital psiquiátrico. Arrumou-lhe um emprego. Afinal de contas, podendo contribuir com a família, o pai não iria interná-lo. Assim, Chico foi trabalhar numa tecelagem. Com 11 anos, o menino já
10 para 11 anos, na verdade. O menino já estudava das 7 às 11 da manhã, das 2 da tarde às 10 da noite trabalhava na tecelagem, nas horas vagas ajudava a dona Cidália com a horta, os irmãos com a venda das verduras, e assim foi a infância do nosso pequeno. Contato com os espíritos ele sempre teve, mas contato com o espiritismo foi primeiramente aos 17 anos. A irmã de Chico sofre um processo obsessivo muito severo. Desesperado, o pai manda chamar 2 espíritas de uma cidade vizinha, Dona Carmen e seu Perácio. São eles que vêm socorro, são eles que trazem nas mãos o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Chico, quando toma contato com aquilo, é como se ele tivesse reencontrado velhos amigos. Aquilo flui para o seu espírito, traz entendimento e a paz que ele tanto buscava a entender quem ele era. Com 20 anos de idade, Chico já havia escrito o primeiro livro psicografado ditado por poetas do espaço, o Parnaso de Além Túmulo. Quando a espiritualidade inferior se deu conta da grandeza de Chico Xavier, ele já era um homem feito, já tinha mais de 20 anos, já tinha escrito o seu primeiro livro, já estava em pleno labor dentro do Espiritismo. Ele vai para o Espiritismo com as bênçãos do padre, seu amigo, Padre Sebastião. Padre Sebastião lhe dá a bênção e manda ele ir para o Espiritismo em nome de Nossa Senhora. E é com Nossa Senhora que ele vai, e com as bênçãos do padre. Assim, o nosso querido Chico, que sempre foi um católico honesto, praticante, professor de catecismo, ele leva consigo o amor de todos os que o conheciam na igreja. As crianças do catecismo querem ter aula com o tio Chico. O que é que faz o tio Chico? De sábado, embaixo da mangueira, no fundo do quintal, recebe as crianças para dar aula de evangelho para as crianças. As crianças eram pobres. Ai, como cortava o coração de Chico ver aquela criançadinha pobre. Eles precisavam comer um lanche. É claro que eles esperavam, mas fazer o quê? Nem ele tinha. Dona Cidália também ficava de coração partido. Não tinha o que dar. Mas então, fenômeno estranho. A mangueira, mesmo em dia de sol, sem um pingo de vento, chacoalhava como se seus gatos fossem cair. Aquilo chamava a atenção da vizinhança, que deslumbrada vinha correndo e trazia coisas para as crianças de Chico. Bolinhos, biscoitinhos, coisinhas para as crianças comerem. E assim sempre tem um lanchinho, de alguma forma. Nosso Chico vai trabalhando. Ele tinha prometido à sua querida segunda mãe que ele não deixaria que seus filhos fossem espalhados como seus irmãos primeiros haviam sido. Quando ela desencarna, Chico tinha 21 anos. Ele cumpre o prometido, assume o compromisso, cria os irmãos. Chico já tinha trabalhado muito, tinha trabalhado na venda, numa plantação de alho. Ele consegue um emprego na Casa da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Como funcionário público, faz lá as provas, ingressa. E naquele seu serviço, ganhando pouquinho, ele sustenta a família. A vida era dura. Chico fazia o que podia. Nas horas vagas, ele estava no centro, à noite, trabalhando. Quando não estava dedicado, até altas horas da madrugada, a escrever os livros ditados pelos espíritos. Quando não, ele passava receituários que os médicos do espaço passavam aos pobres, dava uma palavra de consolo, ia visitar um doente. Chico estava sempre de mãos ocupadas e pensamento e coração voltados para o amor para o próximo. Chico foi alguém que abriu mão de viver para viver por amor a todas as pessoas. Foi dessa maneira e com toda dificuldade que ele conseguiu, enfim, encaminhar todos os seus irmãos. Só solta essa missão quando a última irmãzinha caçula se casou. Foi então que ele se entregou mais e completamente ao Espiritismo. Aqueles que com ele conviveram dizem que Chico era uma pessoa cuja generosidade só rivalizava com a sua delicadeza, até para auxiliar, até para dar uma ajuda. Chico era delicado e suave, não queria magoar a ninguém, mas mesmo assim
Quantas vezes Chico foi ofendido, agredido, xingado, maltratado, o chamaram de mau caráter, o chamaram de infame, o chamaram de instrumento do demônio, o chamaram de embusteiro, feiticeiro, todas essas coisas. Até processo judicial Chico respondeu, porque o poeta Humberto de Campos usava sua mediunidade para escrever poemas através de Chico. A família de Humberto de Campos abriu processo querendo receber os direitos autorais dos livros, livros esses que Chico nunca ficou com um único tostão. Mais de 400 obras publicadas, vendidas aos milhões no Brasil e no mundo inteiro. Um sucesso literário de proporções incalculáveis. Jamais houve alguém que fez uma produção literária dessa vastidão. E, no entanto, ele não ficou com um centavo. Chico recebia, sim, as suas perseguições. Uma vez, ele conta, estava ele no seu trabalho e o chefe, é claro, que durante o horário de trabalho não queria que Chico atendesse a nenhuma pessoa que viesse procurá-lo em questão, de espiritismo, de mediunidade. Uma senhora vem em busca de Chico no trabalho. O chefe diz, não, ele não está aqui, está lá na casa dele. E a mulher se vai. Chegando na casa, obviamente alguém da casa disse, Chico não está, Chico está trabalhando. A mulher desequilibrada se enfureceu. À noite apareceu no centro, no grupo da prece, e chegando lá, encontra Chico e diz para ele, dedo em riste, você pensa que eu sou boba? Ficam me mandando de um lado para o outro? E, muito brava, esbofeteou com força o rosto de Chico. E ainda disse para ele, e eu quero dar um passe, faz favor de se levantar e tratar de me dar um passe. Chico entra na sala de passes, com o coração ferido, chorando. Emmanuel lhe aparece. Ele diz para Emmanuel, mas eu não tenho razão dessa vez. Emmanuel diz, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Se recomponha, aplique-lhe o passe e o faça com todo amor. E assim Chico fez. No dia seguinte, no trabalho, o patrão pergunta, o que é esse rosto inchado, Chico? Ele diz, eu bati na porta. Esse era o nosso Chico, mas ele também era querido, admirado. Quantas peregrinações! Pedro Leopoldo, uma cidade pequenininha, fica pequena para tantas pessoas que acorriam. Ele se muda para Uberaba. Em Uberaba, os hotéis de final de semana ficavam superlotados. Chico era querido por todos. As pessoas podiam até não ser espíritas, podiam até não gostar do espiritismo, mas de Chico todo mundo gostava. Uma vez, Frei Beto, um padre muito conhecido da Igreja Católica, teria dito as seguintes palavras: Chico é cristão, na fé e na prática. Quem dera nós católicos, ao invés de nos inquietarmos pelos mortos que escrevem através da sua mediunidade, o observássemos como exemplo, como vivos, de bondade e de amor. Ele era assim, querido, amado. Ele era um homem que, tendo sido, como o próprio Frei Beto ainda completou, tendo sido famoso, jamais procurou as tribunas. Tendo sido poderoso, jamais enriqueceu. Tendo sido alvo de peregrinações de centenas de milhares de pessoas, jamais pousou de guru. O tempo inteiro, Chico só procurava ocultar-se a si mesmo, exaltando o espiritismo, o trabalho dos espíritos, o amor. Quem o acompanhou sabe, às vezes ele passava perrengues. Chico angariava recursos. Ele mesmo, como ele mesmo dizia, não tinha nada. Ele dizia, eu não tenho nada. É pela misericórdia e empréstimo de Deus. Mas ele angariava forças do céu e forças da terra. As palavras, os conselhos, o entendimento, a cura, a luz vinda dos espíritos e os recursos materiais vindo dos irmãos. Chico quantas vezes ganhou heranças, terrenos, carros, tudo ele colocava à disposição do espiritismo e das obras assistenciais. Amigos que vinham e tinham
posses, ajudavam com roupas, com brinquedos, com alimentos, com todos os recursos possíveis. Uma vez, no entanto, Chico ia visitar sempre os moradores de rua que moravam embaixo de uma ponte, lá em Pedro Leopoldo. Toda semana ele ia. E ele contava com amigos que vinham de São Paulo, e esses amigos sempre traziam cestas básicas, alimento, pão, e eles iam lá, davam uma palavra, água fluidificada, passes nos moradores de rua e um alimento. Naquele sábado alguma coisa tinha acontecido, os amigos não vieram. Chico não tinha nada para levar. E ele estava tão triste, dentro do seu quarto ele chorou de tristeza. Mas então, quando ele ia saindo, ele viu em cima da porta letras douradas que diziam: não vos deixarei órfãos. E confiante ele vai. Chegando lá, ele começa a explicar para os moradores de rua que ele não tinha, enfim, o dinheiro ali, não trouxe o pão, mas que haveria água fluidificada, os passes. Um caminhão estaciona. O motorista desce e pergunta: alguém aí sabe onde mora um tal de Chico Xavier? Ele fala: sou eu. Ele fala: é porque mandaram entregar aqui os mantimentos para o senhor. E lá vai o povo descarregar o caminhão e abastecer. Assim Chico angariava os benefícios do céu e angariava as benesses da terra. Quantas histórias, quantos conhecimentos, quantos esclarecimentos através de Chico e de Emmanuel, da continuidade da vida, da importância do amor, da humildade no trato com todos. Todos os dias das mães era dia de visitar os presos na cadeia, cela por cela, e como eles o amavam, e como eles o recebiam com doçura. Jamais um preso rebelde tentou qualquer coisa. Quantas visitas nos natais à casa dos rancenianos em Belo Horizonte, quantas visitas ao Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba, Dona Aparecida, abnegada diretora dessa casa, pobre, dizia: Chico muitas vezes colocou dinheiro no meu bolso sem saber nem quem eu era. Ajudavam todos. Os natais, à noite, era para ir nos bairros pobres, levando a roupa, levando alimento, levando os brinquedos que os amigos haviam lhe dado. No dia de Natal, era dia de sair pela cidade, procurando quem quer que estivesse só, quem quer que estivesse jogado pela rua. Esse é o nosso Chico. E quando ele desencarnou, muitos dos seus amigos nem ao menos conseguiam entender como eles não tinham percebido a grandeza de Chico. Todos sabiam que o trabalho de Chico para o Espiritismo foi magnífico. Ele elevou as bases do Espiritismo, angariou a simpatia para a doutrina da fé raciocinada. Ele deu voz a tantos espíritos, ele consolou e amparou a tantos de tantas formas, como ninguém nunca tinha notado a grandeza dele. É que os grandes espíritos sabem se portar. Mas foi Leon Denis, no evento de recepção de Chico naquele desencarne, que falou. Leon Denis diz que, palavras dele, Leon Denis, ele é um dos fundadores do Espiritismo, participou junto com Allan Kardec dos fundamentos do Espiritismo na França. É o espírito Leon Denis que diz: nós estamos aqui hoje, ele diz, para receber de volta o nosso mestre de Lyon. Nós aqui, ele diz, através da mediunidade dele, trabalhamos e auxiliamos direto e indiretamente. Hoje o Espiritismo cresceu nas bases e sob a luz do Evangelho do Cristo. E nós não podemos nos furtar ao compromisso de, no terceiro milênio, voltarmos também à Terra reencarnados, a exemplo do que fez o nosso mestre lyonês, que em 2 encarnações consecutivas ele deu os fundamentos da fé raciocinada ao mundo e a aplicação evangélica desta mesma fé. É ele a quem nós viemos recepcionar, que desencarna hoje, dia 30 de junho de 2002, Allan Kardec, ou Chico Xavier, o mesmo espírito, 2 encarnações consecutivas, as duas
dedicadas à causa da evolução do mundo. Que esse grande espírito, disse Leon Denis, seja a nossa inspiração sob a luz de Jesus, para que agora nós possamos dar continuidade à evolução da Terra. Que nenhum de nós descanse enquanto a Terra inteira não estiver renovada. É esse o nosso Chiquinho, que nós vimos, alguns de nós pessoalmente, né, Dona Santa? O bom Chico, mineirinho simples de Pedro Leopoldo. É ele, o mestre de Lyon, Allan Kardec. É o próprio, é o mesmo. Essa certeza é a certeza de muitos espíritas. Alguns contestam, mas a espiritualidade muitas vezes deu prova disso. E o próprio Chico jamais confirmou, porém sempre soube que assim acreditava e jamais negou. Uma vez, isso nos idos de 1970, Martins Peralva, já tendo ouvido muito, a boca é pequena, se falar dentro do movimento espírita de que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec, ele resolve fazer um artigo para falar a respeito do assunto. E faz uma longa e extensa pesquisa, escreve um artigo para ser publicado no jornal O Mineiro Espírita, que era da União Espírita Mineira. Dona Neném, a diretora, dá o aval. Ele escreve o artigo, Dona Neném revisa, dá ok, o artigo vai prontinho para ser publicado na próxima edição do jornal Espírita Mineiro. Tarde da noite, toca o telefone de Martins Peralva, ele atende na casa dele, é a vozinha inconfundível de Chico. E ele descreve que Chico teria falado com ele nos seguintes termos: Peralva, meu negro, tira esse artigo aí da volta de Kardec, do Espírita Mineiro, não mexe com isso agora não, isso aí vai trazer confusão, viu? Deixa isso para mais tarde. Emmanuel disse que no tempo certo isso virá. Mas por agora, meu irmão, deixa isso quieto, viu, meu amigo? Teria dito isso. Chico jamais quis para si holofotes. Ele teria sido o primeiro a negar, se não fosse verdade. Uma vez, a Geraldo Lemos, seu amigo a quem ele chamava de Geraldinho, ele chegou a dizer, Geraldo teve coragem de perguntar: Chico, você é Kardec? Ele disse que Chico ficou em silêncio, os olhos marejados, e disse para ele assim: Geraldinho, a coisa mais estranha, desde os 5 anos de idade, eu tenho trechos nítidos do Evangelho segundo o Espiritismo na minha cabeça. Um dia, escrito por um outro irmão, Adelino Silveira, se não me engano, um livro chamado Kardec Prossegue, onde ele dá as evidências de que Chico é a reencarnação de Kardec. Kardec autografa esse livro e manda para esse amigo Geraldinho uma cópia autografada. Então Chico sabia, mas não fazia disso evidência. Uma coisa curiosa, para aqueles que ainda possam duvidar, como Kardec poderia ter abandonado o Espiritismo, nunca se manifestado pelo lápis de Chico Xavier, que psicografou mensagens de tantos espíritos nobres? Logo, o codificador da doutrina nunca por ele teria se manifestado, nem por nenhum outro médium depois que Chico nasceu. Chico nunca foi pego em público falando de Kardec. Chico exaltava Bezerra de Menezes, exaltava os espíritos todos da codificação, sempre exaltando o trabalho da espiritualidade, jamais exaltando Allan Kardec. Isso seria próprio de Chico? Esquecer, ignorar e negligenciar a pessoa do codificador? Isso só tinha uma explicação. Era ele próprio, que se ocultou, como era próprio dos grandes espíritos fazerem. Para quem acha que Kardec era austero e todo mais imponente, Chico era simplesinho e gentil, não conheceu os dois espíritos? Quem privou da intimidade de Allan Kardec
como foi o caso de Gabriel Delany, Camille Flammarion, o próprio Leon Denis, em que Kardec era doce, gentil, paciente, falava devagar, ouvia, caritativo, sempre praticava caridade, mas nunca a sua mão direita soube o que dava à esquerda. Um homem de bom humor e temperamento suave. Austero, sim, como Chico era austero. Quando Chico foi firme em dizer: sem Jesus o Espiritismo não existe. Não existe Espiritismo sem Jesus. Eu não abro mão do Evangelho como base da nossa doutrina. Era Chico, era Kardec, dois espíritos encarnados, aliás, o mesmo espírito encarnado em dois momentos muito diferentes. Um na França, tendo a oportunidade de estudar, erudito, frequentando os meios mais refinados de um povo muito mais racionalista, e depois encarnado no interior de Minas, numa cidadezinha simples, pobre, órfão, sem oportunidade de estudo, em um povo muito mais fraterno, muito mais generoso. Obviamente que haveriam diferenças na forma de se portar, na forma de se vestir, na forma até mesmo de falar. Diferenças essas muito pertinentes à genética, ao tempo, porque um era do século XIX, o outro viveu no século XX, XXI. Diferenças oriundas da própria cultura em que viveram, mas o mesmo espírito, duas vidas. O espírito de verdade alertou Allan Kardec em obras póstumas. Você volta para o plano espiritual, está perto do seu regresso, mas você vai ficar apenas 40 anos e depois você vai dar continuidade. Allan Kardec desencarna em 1869, 40 anos, doce, simples, pequeno, sem fazer alarde de si mesmo, plenamente confiante e até mesmo obcecado pelo amor e pela figura de Jesus. Só soube dar lições de amor. Seria necessário ficar aqui muitas e muitas mais horas para contar alguns dos casos, alguns dos ensinamentos que nos vêm ao conhecimento através das inúmeras biografias do nosso querido Chico Xavier. Mas isso não é necessário. Chico não precisa dar mensagem, Chico é a mensagem. E nós, nessa tarde, que estamos aprendendo, porque todas as semanas a gente vem para aprender, o que a gente deseja é aprender de Chico um pouquinho das suas lições. E se não dá para ser Chico, dá para a gente levar para casa duas coisinhas que Chico dizia. Uma é que a vida dele era uma festa. Chico era um homem alegre. A alegria é a marca do cristão. A alegria traz a felicidade. Chico era feliz. Que nós levemos para nossa casa a felicidade de Chico. E uma vez perguntaram para Chico sobre a esmola. Chico, você acha que se deve dar esmola para quem pede na rua? Ele respondeu da seguinte forma: eu agradeço, ele disse, a cada mão que estendeu-se para me dar um prato de comida e um pedaço de pão. Me livrou da tentação do furto. E ainda completou essa lição que todos nós podemos aprender. Não faz sentido nos negarmos a dar os tostões que temos com o pretexto de um dia administrarmos quantias valiosas que nem nos pertencem. Isso vale para a moedinha que a gente pode matar a fome de um irmão nosso, mas vale também para todos os nossos dons. Nós podemos não administrar uma fortuna de dons, como administrava o nosso Chico, mas não neguemos os centavos dos dons que todos nós certamente temos. Essa é a mensagem de hoje. E essa é a homenagem que humildemente a gente presta a esse nosso irmão querido, que se a gente quiser chamar de Kardec, ou simplesmente, como nós brasileiros gostamos muito mais, Chiquinho, Chico Xavier. Parabéns, meu amigo. Fique sempre com Jesus. Não esqueça aqui da gente, por favor. Uma boa tarde a todos.
Realmente é um grande exemplo para todos nós.
paz do Senhor. Até segunda-feira. Muito obrigada a todos. Pena aqueles que perderam, né? Mas nós aproveitamos. E quando no mês de